Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que o Senhor Jesus nos conduza. Miranda, hoje temos um convidado mais do que especial, Maria de Fátima Miranda. É uma honra receber aqui. Menino, olha. Ele que também faz parte aí há décadas do programa Luz na Penumbra, estudando outro livro, que é o Espiritismo. Mas hoje ele nos dá a honra de comparecer aqui ao estudo do Livro dos Médiuns. Quem é ele, Maria de Fátima Miranda? Quem é? Quem poderia ser? Aloísio Guigino. Pois Seja bem-vindo, Aloísio Guigino. Muito obrigado, nosso abraço a todos. Eu não estou tentando saber o que é o Espiritismo. Tá. Aí depois eu vou chegar no Livro dos Médiuns. E vocês devem estar se perguntando o que foi feito do Paulo Renato. Paulo Renato continua nas suas férias no Havaí, pegando ondas incríveis. Ele promete contar detalhes. Ele agora está em Nazaré, lá em Portugal. Ali onde tem as maiores ondas do mundo. É Nazaré, Portugal? Tem uma cidade lá. O Clever sabe qual é a cidade? Nazaré. É Nazaré mesmo? Já surfou também por lá, Luísio? Não, já vi as ondas de longe. Já viu, né? Lindas, já? É uma cena impressionante. Paulo Renato é um homem de coragem. Mas acreditamos, segundo informações, que na próxima semana ele já deve estar de volta. Então vamos torcer por isso. Nosso amigo Paulo Renato faz muita falta aqui no nosso estudo. Juntos vamos dar continuidade aqui ao estudo do Livro dos Médiuns, no seu capítulo agora 2, né? Já terminamos aí o capítulo 1, que tinha como tema Há Espíritos, que era o questionamento de Allan Kardec. E agora no capítulo 2, nós já vamos tratar do maravilhoso e do sobrenatural. Então, um tema interessantíssimo para todos nós, do maravilhoso e do sobrenatural. Então, vamos lá. Allan Kardec começa dizendo o seguinte: se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Digam-nos, porém, por que com ela nos deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto pelo maravilhoso. Mas o que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis porventura tão bem estas leis, que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é, nem pode ser, uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. Então temos aí, nesse primeiro parágrafo, Kardec já trazendo, né, que se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Mas ele coloca que esta crença, ela é compartilhada desde tempos imemoriais da humanidade por todas as religiões.
E aí os detratores, aqueles que dizem que não pode ser, dizem que esta crença, apesar de difundida, é porque o homem, o ser humano, ele é apaixonado pelo que é maravilhoso e sobrenatural. E aí, Maria de Fátima Miranda, como entender essa questão do maravilhoso e do sobrenatural e como a doutrina espírita veio mostrar que não existe a questão do maravilhoso e do sobrenatural e que tudo faz parte de uma lei natural e divina? Durante séculos, foi visto para nós como sendo mistério. E em cima desse mistério criaram-se fantasias, e assombrações, e não deixa de ser também uma metodologia de dominar o outro pelo medo. E quando nós vamos refletir essa oportunidade dessa interação com aqueles que já não estão no mundo físico, nós observamos que se essa interação não acontecesse, seria como que uma forma de aniquilamento. Imagina, o ser veste um corpo de carne, vivencia tempo X na Terra, enfrenta lutas, dores, dissabores, se esforça, sonha, idealiza, desenvolve recursos de aperfeiçoamento, de aprendizado, seja a nível tecnológico por fora, seja a nível moral, que é o autoconhecimento, para que tudo acabe com a morte física. Seria uma forma de aniquilamento. A inteligência ficaria cerceada, bloqueada, sem uma utilidade no pós-morte, porque se tudo visasse simplesmente desencarnar e ir para um lado para o outro, alguns ficar na coluna do meio esperando oração para ser salvo. Quer dizer, qual a utilidade de tanto sofrimento, tanta dor? Para ficar num céu estagnado? Não é? Então a doutrina espírita, o Consolador, vem nos resgatar dessa ideia de acomodação e de negacionismo da inteligência e da criação divina também. Não é? Então nós vamos observando que essa ideia do maravilhoso, do sobrenatural, primeiro, algo maravilhoso, o que é algo maravilhoso? É aquilo que é extraordinário, é alguma coisa que não é o comum de toda hora. Tudo bem. Mas sobrenatural, nós vamos estudar as leis naturais. A lei natural, com as leis da natureza. E sobre a natureza só tem Deus. Então, o sobrenatural para nós, a nosso nível, não existe, porque tudo que nos acontece está sob a lei de Deus. Então, sobrenatural, não existe nada acima de Deus. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu tinha muito medo. Mas era um medo. Uma vez, uma pessoa falou que certa outra pessoa que tinha feito um trabalho, tinha colocado alguma coisa na minha casa. Olha, mas eu entrei em desespero, Porque quando você não conhece, é o sobrenatural, é algo que você não domina. E aí eu não sei quem foi que me deu a dica, eu peguei um defumador, eu taquei um monte de coisa dentro do defumador e eu saía pela casa toda defumando, mas era um desespero e eu tinha um medo. E só em pensar da tal pessoa entrar na minha casa de novo, porque a pessoa ia lá em casa porque eu usava o telefone. Eita. Emprestado. Falei, mas se essa mulher entrar aqui de novo, o que vai ser, Jesus do céu? E eu passava mal. Então, Aloysio Guigino, quando a gente não tem o conhecimento, é terrível. Por isso que Jesus dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque eu tinha um medo, assim, uma coisa fora do controle, justamente por quê? Porque eu acreditava que era algo sobrenatural e que eu não podia fazer nada contra aquilo, eu não tinha poder sobre aquilo. E aí, Aloysio Guigino? Tudo aquilo que nós não conhecemos, nós normalmente temos algum temor. Tá? Nós tememos o desconhecido. Então isso, quando nós estamos tratando aqui dos espíritos, nós sabemos que eles existem porque nós não somos materialistas. Nós sabemos que após a morte física alguma coisa persiste, certo? Agora, como é essa coisa, vamos chamar de coisa, tá? Como é essa coisa, para onde ele vai, como ele se comporta, como ele age, nós muitas vezes, na maioria das vezes, não temos o domínio. E o domínio completo está longe ainda de nós. Então nós atribuímos a esses seres que estiveram aqui conosco, que hoje em dia estão
na espiritualidade, na vida espiritual, nós atribuímos as suas ações como sendo sobrenaturais, certo? Alguma coisa que sobrenatural, como a Miranda falou, é alguma coisa que contraria a lei da natureza, né? Está acima da lei da natureza, e na realidade não é, certo? Porque tudo faz parte da criação e tudo na criação interage continuamente, sistematicamente. Nós temos que conhecer. Então, esta interação do mundo físico com o mundo espiritual é o que essa obra, o Livro dos Médiuns, traz para nós, certo? É justamente esse conhecimento maior, melhor, com maior clareza da existência, do funcionamento e da interação do mundo físico com o mundo espiritual. Então nós temos que sempre buscar pelo conhecimento o entendimento. Quando nós temos o entendimento, acaba o medo e nós vemos que tudo faz parte da natureza, faz parte do que é normal e não do que é sobrenatural. É o mesmo que Kardec fala, né, no livro A Gênese, quando ele vai falar da questão dos milagres. Porque o milagre era tido como algo sobrenatural, né? Algo que você não explica. As pessoas viam Jesus curar leprosos, fazer paralíticos andarem, cegos voltarem a ver, era um milagre. E aí Kardec vai explicar que, na realidade, na concepção original da palavra, é algo extraordinário, é algo maravilhoso e não sobrenatural, Aloysio. E você vê que cada dia mais nós atribuímos menos fatos como sendo milagres. Por quê? Porque aumenta o conhecimento do homem. Então, quando nós aumentamos, crescemos no nosso conhecimento, nós achamos explicações naturais para aquilo que está acontecendo. E aí deixa de ser denominado como milagre. E aí, Miranda? É tudo que nós falávamos, né? Aquilo que não é corriqueiro, esse é extraordinário, porque são em ocasiões diferenciadas que acontece. E nós sabemos hoje que para que os fenômenos mediúnicos aconteçam, apesar de já estarem tão disseminados, existem recursos necessários, que exista um médium, que existam, não é? De alguma forma. Ainda que o médium não esteja presente no ambiente, mas que exija essa doação do fluido vital do médium, que os espíritos vão fazer uma interação com o fluido espiritual e outras coisas que estão em torno de nós, na natureza, para que os fenômenos aconteçam. Mas por não serem tão corriqueiros, né, eles foram chamados de extraordinários e maravilhosos. Agora, hoje em dia, está cada vez mais... Não existe alguém que não tenha tomado conhecimento ou presenciado um fenômeno mediúnico em algum nível. Aqui no livro A Gênese, né, no seu capítulo 13, Caractere dos Milagres, Kardec já inicia dizendo o seguinte: os milagres no sentido teológico, e ele vai falar, na acepção etimológica, a palavra milagre significa prodígio, maravilha, coisa extraordinária. Nesse sentido, está correto, né? Somente que a academia definiu-a deste modo, um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecida. Contrário. Entendeu? Aí já complica. Entendeu? Aí foi que a palavra milagre foi tomando um entendimento que não é o adequado. E ainda bem que tem o conhecida, porque se parasse nas leis da natureza, aí o negócio ficava mais complicado. E aí ele explica que na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. De geral, que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Tal como, com efeito, a acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, de modo que só por uma comparação e por metáfora a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável. Por isso mesmo
que se realiza com a exclusão das leis naturais. O Espiritismo vem justamente trazer a explicação natural. Então, uma das coisas maravilhosas da doutrina é porque o Espiritismo ele vai nos mostrar, né, quando é que eu comecei a perder aquele medo insano que eu tinha. Quando eu comecei a compreender que aquilo era uma lei natural e que eu não estava totalmente exposto a qualquer coisa, que bastava uma pessoa querer me fazer mal para que eu estivesse numa situação de perigo iminente. Não, você tem meios de se proteger. O que mal é aquele que a pessoa quer fazer? O que você pode fazer para se proteger? Aí veio a tranquilidade, porque quando você vê que tem uma explicação natural, que aquilo está dentro das leis de Deus, que as coisas não estão fora do controle, tudo muda de figura. Certo, Luiz Guigino? Certo. Dito isso, vamos continuar aqui a nossa leitura então. Você que chegou agora, programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, Maria de Fátima Miranda e hoje o convidado mais do que especial, Aloísio Guigino. Paulo Renato estará de volta, tenham paciência que as férias estão acabando. Então vamos lá, estamos no capítulo 2 do Maravilhoso e Sobrenatural, 2º parágrafo. Allan Kardec diz: o pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Tornar um homem a viver depois de morto, e bem morto, reunirem-se os seus membros dispersos para lhe formarem de novo o corpo, sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, o que somente por um milagre poderia Deus praticar. Coisa alguma, porém, de semelhante há na doutrina espírita. E aí Kardec já traz uma questão polêmica à época, e ainda é uma crença hoje de algumas religiões, que envolve aí milhões de adeptos no mundo todo, de que a pessoa, uma vez morta, como diz Kardec, bem morto, ela pode ser ressuscitada no mesmo corpo, que é algo que vai totalmente contrário às leis naturais. Isso sim é derrogação da lei. Isso seria uma derrogação da lei natural. Maria de Fátima Miranda. E uma das coisas que ele coloca nesse parágrafo que você deu é a capacidade de pensar que o espírito não perde. Quem é o espírito? É o homem desencarnado. Ele vai encontrar-se no mundo espiritual com a bagagem que ele leva daqui. Pensamentos, sentimentos, ideias, escolhas e suas consequências. Porém, o fato de estar desligado de um corpo denso, que é o corpo material, não quer dizer que ele está inabilitado a pensar, porque é isso que nos caracteriza enquanto espírito, o pensamento contínuo, não é? Quando nós vemos no Livro dos Espíritos que é Deus, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e nós somos criados à semelhança de Deus, é porque na condição de seres inteligentes, a nossa capacidade de pensar, ela se torna permanente. O que nos diferencia dos animais, que não têm essa capacidade de pensar a nível de continuidade, né? Elucubrando, correlacionando ideias. Então, o fato do nosso ente querido, do teu ente querido, ter desencarnado, ter desligado o corpo de carne, não quer dizer que as emoções pararam, a capacidade de pensar foi perdida. Ao contrário, continua tão vivo quanto antes. Por isso que o ser é imortal. Aloísio Guigino, muitas pessoas, né, como eu disse, de outras crenças, acreditam que nós iremos morrer nesta vida, mas no dia do juízo final, os corpos serão restaurados. Como é possível restaurar um corpo que já está totalmente decomposto? Às vezes sequer os ossos restam, né? Hoje em dia nós temos aí a cremação, mas os nossos irmãos acreditam que Deus tem o poder sobrenatural. Como é que a doutrina espírita vai explicar essa questão que os nossos irmãos entendem que seria da restauração dos corpos? Eu vejo essa coisa até de uma forma mais simplória, né? Eu acho que ia ser uma briga danada, certo? Porque nós sabemos que
pela própria ciência, nós sabemos que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? Lavoisier nos ensinou isso. Então, todas as nossas moléculas que são utilizadas na formação do nosso corpo, elas são reaproveitadas de alguma coisa, de alguma forma. Nós vemos até os adubos, né? Os adubos que são utilizados para darem mais força, mais auxiliarem no crescimento, no desenvolvimento de outros seres vivos, sejam vegetais, sejam animais, seja o que for, e que depois disso já não são mais aquilo que eram, se transformaram. Então, como é que nós vamos poder resgatar todas as nossas moléculas que são reaproveitadas de alguma forma em outros corpos e outros seres? Então, aí sim seria uma coisa que seria um sobrenatural. Diz, mas Deus pode tudo. Tá bem, pode tudo, mas Deus não derroga as suas leis. Deus não vai contrariar as suas leis. Então, essa questão da ressurreição da carne é uma visão muito material, porque nós estamos falando aqui de corpos físicos, materiais. Do pó viestes e ao pó retornarás, tá certo? Então nós não temos que nos olhar como corpo físico, nós temos que nos olhar como espíritos, esses sim imortais, certo? Esses imortais. Para quem quiser, vale a pena ler, que não vai dar tempo de nós lermos aqui, a questão 1010 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, quando Allan Kardec questiona os espíritos sobre o dogma da ressurreição da carne, será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E aí os espíritos confirmam que sim. Porque na realidade voltamos sim ao corpo. Não aquele corpo que nós habitamos anteriormente, mas um novo corpo para uma nova existência. Aí pode. Dentro da lei natural. Aí não é nenhum milagre, não é nada demais, não. Então, quem ficou aí curioso com esse assunto, vale a pena dar uma lidinha. Vai lá ao Livro dos Espíritos, pergunta 1010, falando sobre a ressurreição da carne. Dito isso, chegamos ao final de mais um programa. Passou rapidinho, né? Com a presença aqui de Aloysio Guigino. Agradecendo ao nosso Aloysio Guigino. Agora a gente está terminando no horário. Falaram para a gente terminar com 24 minutos, senhor. A gente é obediente. Ele está ali, o Clever está perguntando, mas ainda o Clever quer mais programa, ele está gostando. Mas a gente já vai se despedindo devagar, porque a gente sabe que precisa respeitar aqui o tempo estabelecido. Muito obrigado, Maria de Fátima Miranda. Jesus nos guarde e nos conduza. Aloysio Guigino, volte sempre. Vou ressuscitar aqui nesta própria vezes. Carne, né? Obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam. Se você não conseguiu ouvir todo o programa, não se preocupe, você pode ouvir novamente pelo site da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.digital. Vai lá no programa Luz na Penumbra e também no nosso canal no YouTube. Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, irmãos queridos, é muito bom estar com vocês. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Então, irmãos, vamos dar continuidade ao estudo, da Revista Espírita de 1858
a 1868. Estamos faltando ainda umas 20 páginas para terminarmos a Revista Espírita de janeiro de 1858. E estamos numa parte muito interessante que Astênio vai resumir, em relação a um pai que desencarna e o filho o ama muito. Ambos são pessoas que têm cultura, né, que tiveram oportunidade de estudar, são farmacêuticos, e evocado, ele vai respondendo, provavelmente, como Astênio falou da outra vez, lá no Instituto, né, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, junto com Allan Kardec. E aí o nosso irmão Astênio vai fazer um resumo e vamos dar continuidade. Isso, né? Nós estamos estudando então um texto da Revista Espírita que Kardec intitulou de Uma Conversão. Obviamente que aqui seria a conversão de um materialista para o Espiritismo, não é a conversão de alguém de uma outra religião para o Espiritismo, né? Até porque o Espiritismo sempre deixou muito claro que a sua guerra seria contra o materialismo e não contra as outras religiões, né? Com certeza. Então aqui nessa Uma Conversão, o Georges, que era filho de um pai materialista, né, que tinha 4 meses de desencarnado, o Georges acabou se tornando materialista também, por seguir o pai, mas ambos, né, eram, como a Mauri disse agora, tinham uma grande cultura, essa coisa toda, e com a desencarnação do pai, o Georges acabou lendo o Livro dos Espíritos. E aí, no encontro dele com Kardec, ele falou que, para ele acabar de se convencer, ele gostaria de um encontro com o pai, né, uma conversa com o pai. E o pai, então, 4 meses desencarnado, foi evocado, e nós começamos na semana passada, no programa passado, a verificar a conversa do filho com o pai através de um médium que Kardec não identificou aqui no texto qual foi o médium, né? E a última pergunta, né, que nós já vimos que o filho fez para o pai foi: meu filho será bom como seu avô? Ou seja, o filho do Georges seria bom como o pai do Georges, né? Meu filho será bom como seu avô? E aí o avô, né, que nós vimos era assim muito direto, né, economizava nas palavras. Ele colocou assim: desenvolve suas virtudes, abafa seus vícios. Então, como dissesse, educa teu filho e ele será bom, né? Isso. Se não educar, não tem jeito, não é isso? E aí prossegue a conversa do filho com o pai. E o Georges diz o seguinte: custo a crer que estamos nos comunicando. Tão maravilhoso me parece este momento. Ele não estava nem acreditando que ele estava ali diante do pai, né? Aí o pai responde: de onde provém tua dúvida? E ele fala: de que, partilhando vossas opiniões filosóficas, fui levado a tudo atribuir à matéria. Então ele fala assim: como me ensinaste a ser materialista. Ele né? era materialista, o pai, né? E o filho, obviamente, foi... admirava o pai. Absorvendo, isso, né? Vamos dizer assim, as lógicas. Sim, né? Então, de que, partilhando as vossas opiniões filosóficas, fui levado a tudo atribuir à matéria. Aí o pai fala... O pai era filósofo mesmo, né? Ele fala o seguinte: ele fala assim, ó, vês de noite o que vês de dia? Profundo, né? Como assim, como desencarnado, eu não preciso ver igual eu via quando eu estava encarnado. Exatamente. É como se fosse o estado desencarnado era o estado do dia, o estado desencarnado é o estado da noite. Muito legal, né? Muito bem colocado. Ele fala: vês de noite o que vês de dia? Estou, pois, nas trevas, meu pai? O Georges perguntou, né? Quando assim, bom, porque ele percebeu imediatamente que é como se o pai tivesse de dia, né, e ele tivesse de noite, né? Exatamente. Ele fala: estou, pois, nas trevas, meu pai? E o pai responde: sim. Curto, né? Que vedes de mais maravilhoso? Perguntou o filho. O pai responde: explica-te melhor. O pai queria saber o que ele estava pensando quando ele perguntou o que vedes de mais maravilhoso, né? Você vê que ele não jogava a conversa fora. O que você quer saber de maravilhoso? Né? É verdade. Não é isso? Então, que vedes de maravilhoso? Ele responde: explica-te melhor.
Aí o filho fala o que ele estava pensando como maravilhoso. Ele fala assim: reencontrastes minha mãe? Olha só, né, o que era maravilhoso para ele, né? Queria saber se o pai tinha encontrado, né, a mãe desencarnada, não é isso? Reencontrastes minha mãe, minha irmã e Ana, a boa Ana? Ele responde: eu as revi. Não, a gente nota que... os planos são diferentes, né? Mas então, de qualquer forma, a gente vê que mesmo na condição de materialista, ele reviu a esposa, reviu a boa Ana, reviu a irmã, né, a filha dele, que era irmã do Geórgios, não é isso? Então, reencontraste minha mãe, minha irmã e Ana, ele fala, a boa Ana, ele fala: eu as revi. E aí o filho torna a perguntar: vede-as quando quiserdes? Ele diz: sim. Então, ele estava com franco acesso a esses espíritos. Tinha essa liberdade. Na espiritualidade. Né? Então, você vê como... E era materialista. E era materialista. Né? Isso é um ponto muito importante, a gente está sempre ressaltando, né? A gente não importa. Não ficar achando que porque é católico, é protestante, é espírita, né, que está garantida a situação melhor no mundo espiritual. A nossa conduta, né? Sim, né, o comportamento, é o ser bom, como a gente verificou no início da conversa, né? Perfeito. Kardec informa que ele era um homem bom, era materialista, mas era um homem bom. Então, o que interessa para nós diante de Deus é que nós sejamos justos, que nós sejamos bons, né? Sejamos solidários, né? Do resto é só complemento. Se é espírita, se não é. Se está numa sociedade em que você é rico, se você está pobre ou se você está miserável, isso não tem o valor. O valor é a conduta diante do nível social que você está. No fundo, é como tu te relaciona com o teu próximo. No fundo é isso tudo. Então, aí prossegue essa conversa, né, do Geórgios com o pai, né? E o Geórgios pergunta: achais penoso ou agradável que me comunique convosco? Então, os Geórgios sensíveis, de repente eu posso estar perturbando meu pai, né? Então ele fala assim: achais penoso ou agradável que me comunique convosco? Aí ele responde: para mim é uma felicidade, se posso te conduzir ao bem. Então, mais uma vez, uma riqueza, né? Porque ele não está feliz só porque pode se comunicar com o filho. Ele pode estar feliz porque sabe que com essa comunicação ele pode conduzir o filho ao bem, né? E aí volta o Geórgios dizendo: voltando para casa, o que poderia fazer para comunicar-me convosco? Então ele não estava em casa. Essa comunicação, como diz, parecia na sociedade. Na sociedade. Espíritos, né? Voltando para casa, o que poderia fazer para comunicar-me convosco? O que me faz tão feliz? Isso serviria para conduzir-me melhor e me ajudaria a melhor educar os meus filhos. E aí o pai responde: cada vez que um impulso te conduzir ao bem, serei eu a inspirar-te. Então ele fala assim: não vai dar para a gente continuar falando igual a gente está falando aqui, mas vai dar para eu continuar perto de você. Cada gesto dele, né, no bem, sou eu que estou te dando um toque, né? Exatamente. Então ele fala assim: já que ele está querendo saber como é que pode continuar essa comunicação, continua fazendo bem, que está tudo certo, que a gente está se comunicando, né? Aí voltando, o Geórgios diz: calo-me com receio de importunar-vos. Então, mais uma vez, ele mostra sensibilidade. Ele fala assim: poxa, por que meu pai tem que ficar aqui esse tempo todo falando comigo, né? Então, cala-me com receio de importunar-vos. Aí o pai responde: se queres ainda, fala. Né? Aproveita, né? Se tens ainda alguma coisa para falar, aqui do meu lado não tem impedimento nenhum. Né? Porque poderia ter, tem outros espíritos para se comunicarem, né? O meu tempo está acabando. É verdade. Assim, pode falar. Né? Aí o Geórgios diz: visto que me permitis, dirigir-vos-ei ainda algumas perguntas. De que afecção morrestes?
né? Então, o pai tinha desencarnado e não sabia ainda qual a causa da desencarnação do pai. Porque naquela época também, esse negócio de autópsia, né? Sim, assim, a ciência ainda era muito rudimentar, né? Rudimentar. Então, de que afecção morrestes? Aí ele responde, minha prova havia alcançado o seu termo, né? Então, assim, como se assim, não importa se foi tuberculose, se foi isso, a minha prova alcançou o seu termo e aí acabou. Tem que ter uma forma de desencarnar, um motivo para desencarnar. A gente, né, hoje nós temos outras formas de desencarnar, né? Sim. Outro dia estava a famosa bala perdida, que não é perdida, né? E a criança, assim, o pai falou assim, como é que pode? Meu filho estava dentro de casa, vendo televisão no sofá, né, ao lado da mãe, e a bala entrou pelo teto da casa e pegou no meu filho, não pegou na mãe. A mãe estava sentada do lado. Como é que pode? Porque o tempo dele era aquele. Sim. A forma como vai ser, né? Sim. Pode ser atravessando a rua. Então, até porque, né, a gente tem essa visão, né? E acho que é importante, né, já que está falando isso, de duas uma, né? Ou Deus existe ou Deus não existe. Isso. Se nós partirmos da premissa materialista de que Deus não existe, nós vamos ficar sem poder explicar um milhão de fatos que só conseguem ser explicados pela existência divina. Sim. E se a gente conclui, então, que parece mais razoável admitir que Deus existe, a gente não há como admitir um Deus incompleto, um Deus frágil, um Deus que não tem controle da vida. Com coisas humanas, né? Isso. Sentindo ódio, raiva. Né? Então, Deus que não tem controle da vida. Daí Jesus ter dito que não há um fio de cabelo da nossa cabeça que caia sem que Deus saiba. A gente nota que Jesus falou sem que Deus saiba. Ele não falou que sem que Deus queira, não. Né? Não é Deus que saiba. quer. E Deus não quer que a bala encontre o filho. É isso. Deus sabe que a bala encontrou o filho, né? Exatamente. Bom, então o George continua com as perguntas dele ao pai, né? Já que o pai permitiu. Aí ele fala assim, de que afecção morrestes? Ele responde, minha prova havia alcançado seu termo. Onde contraíste o abscesso pulmonar que se manifestou? Ele fala, pouco importa, o corpo nada é, o espírito é tudo. Então não estava... Olha a mudança, né, de cabeça de um materialista. Assim, por que eu vou gastar tempo com isso? Né? Meu corpo já está 4 meses lá no cemitério. Né? Qual a importância disso? A importância é que eu estou vivo, irmão. Vamos tratar de assuntos mais interessantes. Né? Ele fala assim, qual a natureza da doença que me desperta tão frequentemente à noite? Então agora o Jorge está falando sobre doença dele mesmo, do próprio Jorge. Né? Por isso que ele falou breve, né? Então qual a natureza da doença que me desperta tão frequentemente à noite? Aí o Jorge responde, o pai do Jorge, né? Sabê-lo-ás mais tarde. Né? Aí o Jorge volta a dizer, considero grave minha afecção e queria viver ainda para os meus filhos. Aí o pai responde, ela não o é, quer dizer, ela não é grave, né? Então deu uma tranquilidade para ele, né? Ela não o é. O coração do homem é uma máquina de vida, deixa a natureza agir, né? Se a gente quiser pensar, a gente tem assunto para pensar aqui a beça, né? É verdade. Vamos dizer assim, olha, deixa que a natureza te cura, né? Não se preocupe exageradamente, né? Você me lembrou agora de Chico, né? Porque Chico, ele teve um problema cardíaco sério e chegou a quase 90 anos. 92 anos, né? Não, Chico, 92. 92. Aqui o Divaldo é que está com 93. 94 agora. 94. Aí você vê, e chegou. Era o tempo que ele precisava. E também a espiritualidade, analisando, né, deve ter dito, vamos usá-lo ainda mais um tempo, porque é a necessidade. E ele foi utilizado até o final da existência física dele, né? Então, não importa. Claro que não quer dizer com isso que eu não tenha que fazer um tratamento médico, que aí é suicídio. Né? E hoje, se Deus nos deu a inteligência e nos deu os meios tecnológicos para que a gente possa ser operado, né, para que a gente possa viver mais tempo, né? Porque independente desse negócio de viver mais tempo, você pode ir, como eu já tive parentes, foram fazer uma simples cirurgia, uma coisa de meia hora e morreu. E o outro fez uma cirurgia de 12 horas na mesa, peito aberto, teve parada cardíaca, está aí. Sim. E às vezes a mesma enfermidade, o mesmo médico fazendo a cirurgia, e um fica e outro vai. Exatamente, não é?
Vamos prosseguir? Vamos. Que a gente precisa concluir esse tema muito hoje. Muito bom esse tema. Então, prosseguindo aqui a conversa do George, só lembrando que nosso tema é uma conversão. Conversão de um materialista. Então, o pai tranquiliza o filho, dizendo que a enfermidade dele não é grave, né? E dizendo, o coração do homem é uma máquina de vida. Deixa a natureza agir. E aí prossegue. Visto que estáis presente aqui, sob que forma vos apresentais? Então, isso o filho perguntou ao pai, né? Visto que estáis presente aqui, sob que forma vos apresentais? E ele responde, sob a aparência de minha forma corpórea. Aí ele pergunta, estais em um local determinado? Sim, atrás de Hermance. Então a médium aqui era Hermance do Fogo, né? Então, sim, atrás de Hermance. Aí o Kardec coloca entre parênteses, a médium. Poderias tornar-vos visíveis a nós? Ele pergunta, para quê? Teríeis medo. É verdade. Porque às vezes a pessoa quer tanto rever o desencarnado e quando o desencarnado aparece, ele sai correndo. Exatamente. Né? Bom, então, vede-nos todos aqui reunidos? A resposta dele, sim. Tendes uma opinião de cada um de nós? Qual foi a resposta? Sim. Né? Bom, poderias dizer-nos alguma coisa? E ele fala assim, em que sentido me faz essa pergunta? Eu gostei muito desse pai, né? E a inteligência, né? Nós não perdamos aquilo que a nossa essência, né? Sim. Só mudamos de plano, mas não perdemos a nossa essência. Mas aí quando ele faz essa pergunta vaga, aberta, né? Poderiam dizer-nos alguma coisa? Alguma coisa não, diz o que você quer. Pergunta. Respeito de quê, né? Não é isso? Então poderia dizer-nos alguma coisa? Eu falei, em que sentido me faz essa pergunta? Ele fala do ponto de vista moral. Aí ele fala assim, de outra vez, por hoje é bastante. Não como diz assim, a gente vai se encontrar outra vez, de outra vez a gente fala sobre o ponto de vista moral. Na verdade, o George então deixou claro que ele queria uma lição de ordem moral, né? Uma orientação de ordem moral. É como se você dissesse, isso aí não se faz em um instante, né? Deixemos para outra vez. E aí prossegue, aqui o Kardec fala assim, o efeito produzido no senhor Georges por essa comunicação foi imenso. Uma luz inteiramente nova já parecia clarear-lhe as ideias. Uma sessão que houve no dia seguinte, na casa da senhora Roger, sonâmbula, terminou por dissipar as poucas dúvidas que lhe restavam. Eis um resumo da carta que a respeito nos escreveu. Então Kardec está falando aqui o quê? Que no dia seguinte, aquele encontro do Georges com o pai, nessa sociedade espírita, ele esteve na casa da senhora Roger, né, em que ela era sonâmbula, né? Como é que ele fala aqui? Na casa da senhora Roger, sonâmbula, terminou por dissipar as poucas dúvidas que lhe restavam. Eis um resumo da carta que a respeito nos escreveu. Então o senhor Georges escreveu uma carta a Kardec, falando com ele da experiência que ele teve no dia seguinte. Perfeito. Na casa da senhora Roger, né? Então ele diz assim, essa senhora entrou espontaneamente em detalhes comigo. Tão precisos com respeito a meu pai, minha mãe, meus filhos, minha saúde. Obviamente que hoje em dia ela leu na internet, né? É verdade. Mas não existia internet, na época. Com respeito a meu pai, minha mãe, meus filhos, minha saúde. Descreveu todas as circunstâncias de minha vida com tal precisão, relembrando mesmo certos fatos que há longo tempo se me haviam apagado da memória. Numa palavra, deu-me provas tão patentes dessa faculdade maravilhosa, no caso dela era o sonambulismo, né? Da qual são dotados os sonâmbulos lúcidos, que a reação das ideias foi completa em mim desde esse momento. Então ele juntando o que tinha acontecido no dia anterior, sim, com essa experiência com a sonâmbula, né? Ele se transformou, né? a tal conversão, né? Saulo em Paulo. Isso é. Então na evocação, meu pai havia revelado a sua presença. Na sessão sonambúlica, eu era, a bem dizer, testemunha ocular da vida extracorpórea, da vida da alma. Então não tinha mais como ele continuar sendo materialista, sim, com essas duas experiências que ele teve, né? Para descrever com tanta minúcia e exatidão, e a 200 de léguas de distância, então a senhora Roger morava a 200 de léguas de distância, né, de onde ele morava, né? O que de mim somente era conhecido
era preciso ver. Ela, como sonâmbula, estando a 200 de léguas de distância, era preciso ter uma visão espiritual, né? Era preciso ver. Com certeza. Ora, uma vez que isso era possível, uma vez que isso não era possível com os olhos do corpo, haveria, portanto, um laço misterioso, invisível, que ligava a sonâmbula às pessoas e às coisas ausentes, e que ela jamais tinha visto. Havia, pois, algo fora da matéria. Então, para ele que era materialista, ele falou assim: estou convencido de que não é só a matéria, né? Havia, pois, algo fora da matéria. O que poderia ser esse algo, senão aquilo que se chama alma, o ser inteligente, do qual o corpo é apenas o invólucro, mas cuja ação se estende muito, muito além de nossa esfera de ação. As colocações do senhor Jorge foram perfeitas. Por quê? A médium nunca teve contato com ele, morava a 200 de léguas de distância, nunca se viram, né? E ela relatou, através do sonambulismo dela, consciente, tudo que estava relacionado à família dele, inclusive ao pai, à mãe, a doença dele, né? As irmãs também que haviam já desencarnado, porque naquela época também as pessoas morriam muito jovens. Sim, né? Hoje nós temos aí uma longevidade maior em detrimento da qualidade de vida, né? De mudança de alimentação, etc. Naquela época não tinha. Então, 40 anos chegar a 60, 70 era um negócio assim fantástico, mas normalmente se morria muito cedo. Tanto é que você vê, ele era um jovem, o senhor Jorge, e apesar de ter filhos e tudo, mas era um homem que já havia perdido 2 irmãs. Sim, a família já tinha a família já tinha ido embora. Deixa eu só completar, porque com certeza. A gente termina o tema agora, tá? Então vamos lá. A gente completa o tema hoje. Aí Kardec fala assim: hoje não somente o senhor Georges deixou de ser materialista, como é um dos mais fervorosos e zelosos adeptos do espiritismo, o que o faz duplamente feliz, pela confiança que o futuro agora lhe inspira e pelo prazer que experimenta em praticar o bem. Isso acontecia muito, né, como deve acontecer ainda hoje, de materialistas deixarem de ser materialistas, né? Aí o último parágrafo, né, desse texto, publicado na Revista Espírita de 1858, né, intitulado Uma Conversão, foi o seguinte: Kardec fala o seguinte: essa evocação, bem simples à primeira vista, não é menos notável em muitos aspectos. O caráter do Sr. Georges, pai, reflete-se nas respostas breves e sentenciosas que estavam em seus hábitos. Falava pouco, falava pouco, jamais dizia uma palavra inútil. Aprendamos com ele isso, né? Jamais dizia uma palavra inútil. Não é mais o cético que fala. Reconhece seu erro, seu espírito é mais livre, mais clarividente, retratando a unidade e o poder de Deus por essas admiráveis palavras. Então, as palavras que ele falou lá no encontro: só ele é seu igual. Aquele que em vida se referia tudo à matéria, diz agora: o corpo nada é, o espírito é tudo. E esta outra frase sublime: vês à noite o que vês de dia? Para o observador atento, tudo tem uma importância, e é assim que a cada passo encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos, né? Então, perfeito, mais uma linda lição que aprendemos. Perfeito, né? É uma lição e que a gente tem que trabalhar em nós mesmos, né? Né? E não importa a religião, não importa se você é ateu. O que importa é a nossa conduta que nos eleva, né? Positiva, e nos rebaixa negativamente. Sim. Muita paz a todos. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.